O Cuca deu uma entrevista ontem e, entre as coisas que ele falou, ele disse que o time, o elenco é bom, o Palmeiras se reforçou, aquele discurso todo, mas o time não é melhor do que o outro titular. Outro time titular sob o comando dele mesmo, né? Então, eu acho que ele foi sincero, mas criou narizes torcidos no próprio Palmeiras. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e sobre o futebol apresentado pelo Palmeiras. É cedo ainda, temos que dar esperança. O Eduardo teve 23 jogos para tentar acertar e não acertou. O Cuca, afinal de contas, tem que ter tempo, essa coisa toda. Flávio, começo com você, falando sobre esse Palmeiras do professor Cuca, que está na próxima fase da Copa do Brasil. Bom, boa tarde, Vanderlei, boa tarde, amigos. O Cuca não disse nada que a gente já não tenha dito aqui. O Gabriel Jesus é insubstituível para o Palmeiras hoje, não tem como. Não tem nenhum jogador no Brasil como o Gabriel Jesus, nem perto, não tem como substituir. Então, por mais dinheiro que o Palmeiras tenha, ele vai ter que esperar que apareça um outro jogador desse nível. É aquela combustão espontânea, né? Porque não tem nada, que ninguém prepara nada, é tudo de qualquer jeito. E aí surge um Gabriel Jesus lá do meio de Jardim Peri e surge e vira o que virou. Então, aí é uma posição que o Palmeiras, por mais que queira se acertar, ele não tem um substituto à altura. Aí nós vamos para o Moisés, que foi uma contusão. Ninguém tem culpa da contusão. E também ninguém tem culpa de ter que vender o Gabriel Jesus. Era impossível segurar o Gabriel Jesus. Não se poderia cometer o mesmo erro que se cometeu segurando o Neymar 4 anos e meio aqui no Brasil, retardando a ascensão tática dele. Então, realmente seria um outro erro, seria uma maldade até com os jogadores, seria impossível segurar. Moisés machucou. Vitor Hugo, que ele falou, eu já acho que não é tanto assim. Teve um momento bom, médio, aí já não acho tanto. Mas você perde um jogador como o Gabriel Jesus, você perde um jogador como o Moisés, não é qualquer coisa. Então faz diferença. E de novo, o elenco do Palmeiras é bom. É um elenco que tem 16, 17 jogadores no mesmo nível. Nenhum outro grupo no Brasil tem 16, 17 jogadores do mesmo nível. Tem 12, 13. O Palmeiras leva vantagem na competição de longa duração, no turno e retorno. Então no Campeonato Brasileiro não tem como o Palmeiras deixar de ser um dos melhores, ficar entre os primeiros, porque ele tem o melhor elenco que pode ser reposto com mais facilidade. Não tem 2 times, mas tem o maior número de reservas do mesmo nível que os titulares. Os outros não, sai um jogador, mesmo em uma fase, só para dar um exemplo, sai o Lucas Lima no Santos. Quem é que entra com o mesmo nível? Não tem. Sai o Cueva no São Paulo? Não tem. Por aí vai, né? Não tem como vocês... Sai o Rodriguinho no Corinthians. O reserva é muito inferior. No caso do Palmeiras, você consegue mais ou menos equilibrar. Só que o Bruno tá falando uma coisa, falou de novo no Jornal da Manhã, que é verdade. O próprio Palmeiras criou para ele uma responsabilidade de mega time que tem que vencer tudo. Quando um campeonato regional, como no caso do Paulista, uma jornada infeliz, você tá morto. Tipo, aqueles 20 minutos contra a Ponte Preta foram fatais. Preta, né? Fatais. Pode acontecer de novo na Libertadores. Pode acontecer de novo na Libertadores. Não pode acontecer no Campeonato Brasileiro, porque no Campeonato Brasileiro, se você tomar um pau aqui, você faz uma corrida de maratona. Você perde aqui, você tem chance de recuperar lá na frente. Então essa é a diferença. O Palmeiras criou para ele aquele ar de invencibilidade, muita gente comprou isso, é o maior, é invencível, e não é. Ele é o melhor, ele tem o melhor elenco e vai chegar no Campeonato Brasileiro. Em turno e retorno, ele jogou de uma partida só, pode ser fatal. O time do Palmeiras é vencível como qualquer outro. O Palmeiras, isso eu tenho falado faz tempo, ele criou uma responsabilidade irreal para ele. Isso não é verdade. E é impossível no futebol brasileiro você ter um time muito melhor que os outros. É uma coisa que eu falei, o nosso mercado é limitado. O Gabriel Jesus, por exemplo, que foi embora, não nos pertence mais, não ao Palmeiras, ao futebol brasileiro. Está em outra realidade. Então, os melhores que estão aqui não são tão melhores que os outros. Não é. O time titular do Palmeiras não é muito melhor que o time titular, ficando só em São Paulo, do que os outros 3, do time de 11. Aí no elenco faz diferença, sem dúvida. O Palmeiras perdeu pro São Paulo, você pegar o time do São Paulo que jogou, o time do Palmeiras que jogou, a diferença não é tão grande. O Palmeiras não tem um centroavante como o Lucas Prato, por exemplo. Não tem. O São Paulo não tem peças para repor se precisar. Mas se o São Paulo tiver completo, o Palmeiras completo, isso vale pro Corinthians, pro Santos, é um jogo equilibrado. É um jogo que qualquer um pode ganhar. E no mata-mata, isso acontece. O Palmeiras classificou porque ele fez um gol fora de casa. Se o gol
do visitante fosse aqui, ele estava fora. 2-1 aqui pro Palmeiras, 1-0 lá pro Inter, estava fora. Então foi uma questão da geografia. O gol que saiu lá pro Palmeiras não saiu aqui pro Inter. Então o mata-mata tem isso. Você não precisa dar vexame para ser eliminado numa competição como essa. Você pode ser eliminado com 0-0 fora de casa, 1-1 na sua casa, você está fora. Então você pode ser eliminado invicto de uma competição. O Santos está invicto na Libertadores, pode até ser eliminado invicto. Então não é uma competição que tem muito acaso. O Palmeiras, ele teve mudanças e o jogo é coletivo. Eu acho que o individual, ele cresce dentro de um bom coletivo. Ele é o diferencial, ele não leva um time nas costas. E o Palmeiras, ele teve mudanças no seu coletivo. Até falei aqui, que eu li na coluna do Mauro César Pereira, do time que jogou com o São Paulo no sábado, dos 14 que participaram do jogo, 8 não estavam ano passado. Metade do time não estava ano passado. Então aquele time campeão brasileiro não existe mais. E tem esse novo time que concordo com o Cuca. Os 11 titulares não são melhores que o ano passado. Você perde Gabriel Jesus. Gabriel Jesus é outro nível. Ele não nos pertence mais. Você não tem como. Mas mesmo que o Borja estivesse bem, o Borja não é do nível do Gabriel Jesus e a característica dele é diferente do Gabriel. Então você tem que adaptar o seu time à característica do Borja. Você estava acostumado com o Gabriel. Moisés machucou. Entra o Guerra. Bom jogador. Mas o Guerra não é igual ao Moisés. Então você tem que adaptar o seu time ao Guerra, não Bruno, ao Moisés. Mas em relação ao Moisés, no ano passado ele perdeu muitos jogos por lesão também, o que está acontecendo nessa temporada. E mas foi cedo... quando o Palmeiras caiu de produção. Mas mais cedo ou mais tarde... Mas o Palmeiras deu uma queda vertical. Mas já não é uma justificativa, porque se aconteceu no passado, esse ano vai ser a mesma coisa. Ele ficou fora... Ele ficou fora por lesão. E no ano passado ele perdeu muitos jogos. O Vitor Hugo, ele perdeu posição porque ele estava mal. Ele perdeu a posição. Mas o Moisés, ele ficou fora de... Basicamente é o Gabriel Jesus. O que ele reclamou é o Gabriel Jesus que utilizava os cruzamentos. O Moisés, ele ficou fora do Paulista inteiro e da Libertadores inteira. No Brasileiro ele jogou mais de 30 jogos. Mas ele se lesionou bastante também durante o Brasileiro. Mas no Brasileiro o Palmeiras ganhou. Foi campeão. Olha só que coincidência. Mas ele vai voltar. Vai. Mas assim, independente. O Guerra é bom jogador, mas é outra característica, é outro jeito. Você tem que se adaptar. O Cuca trabalha de um jeito, o Eduardo trabalha do outro. Aí você faz 4 meses com o Eduardo e troca pelo Cuca. Então o Palmeiras hoje ele ainda não tem um time coletivo, na parte coletiva, pelas mudanças que teve, pela mudança de técnico, e ele cria uma pressão que ele é obrigado a ganhar. E não é. Você pega Palmeiras Flamengo é pau a pau, pega Palmeiras Atlético é pau a pau. E como eu falei, com os 11, ele não é muito diferente dos times daqui. Então o Palmeiras ele cria uma pressão que é irreal. O time do Palmeiras é bom, pode ser campeão da Libertadores, pode ser campeão brasileiro, mas não é obrigado, ele não é tão melhor que os outros. Não é a diferença, por exemplo, do Real Madrid pro Málaga. Não existe isso aqui no Brasil. Mas o Cuca tem um grau de dificuldade muito menor em relação a qualquer outro treinador que viesse para o Palmeiras. Sem dúvida. Ele sabe onde ele conhece o armário dele, conhece todos os seguranças, conhece todas as pessoas. E eu diria, para não exagerar, posso estar errado no número, 70% do elenco conhece muito bem. Muito bem. Sabe como o cara respira, a roupa que ele usa, enfim, sabe tudo. A torcida gosta. Então o Cuca, ele tem condições de fazer a coisa funcionar com mais rapidez do que, por exemplo, trazer, vamos brincar, o Guto Ferreira para ser técnico do Palmeiras. Então ela tem que levar isso em conta. E além de tudo, a fartura que a gente sempre destaca. E o Eduardo Batista está nas 2 competições aí. E o Cuca, ele não teve, ainda desde que chegou, uma semana inteira para trabalhar. Da outra vez, ele substituiu o Marcelo Oliveira. O Palmeiras foi eliminado na primeira fase da Libertadores. O Cuca até dirigiu na Libertadores no Paulista, mas depois ele teve 20 dias antes de começar o Brasileiro. E nesses 20 dias ele conseguiu melhorar bastante o time. Agora ele não teve nenhuma semana ainda para treinar o time. E o Eduardo, infelizmente, acho que é um ponto que vai ajudar o Cuca, ele foi tratado como interino. Pela direção, pela torcida, pela imprensa, por todo mundo. Ô Vanderlei, só um destaque bem rapidinho em relação em cima disso. O que parece às vezes é que tá tendo uma reformulação no Palmeiras que o Cuca não conhece os jogadores. Mudou muito pouco, a base é basicamente a mesma. O Palmeiras pode não jogar o mesmo nível do ano passado porque perdeu o Gabriel Jesus, que é insubstituível. Mas não era pra estar tão abaixo, entendeu? Então são 3 peças que mudaram. A base continua a mesma. O único time em cima dessa linha. O único time brasileiro. Onde mudou tudo. Mudou ninguém. Mudaram 8? O time que jogou com São Paulo. De 14 que jogaram no sábado, 8 não, estavam no ano passado. É outro campeonato, é outro mundo, é outro time. Não dá pra comparar. Mas o único time brasileiro que pode colocar esse argumento na mesa, que tudo mudou,
Mas a Chapecoense é a Chapecoense. Chapecoense é desse tamanhinho, não é o Palmeiras. Chapecoense, pra Chapecoense não cair, tá ótimo. É diferente do Palmeiras. Chapecoense foi um bom time bom. Vanderlei, eu acho que o Palmeiras... Gestão boa. Só gestão boa. Assim, do time titular, sim. Vanderlei, eu acho o seguinte, eu acho que o Palmeiras realmente poderia estar rendendo mais do que vem rendendo. Tem time para render muito mais. O Cuca vai precisar desse tempo. Acho que se o Palmeiras tivesse pensado lá quando o Cuca saiu em colocar realmente um interino, mas com as mesmas ideias do Cuca, a coisa poderia estar um pouquinho melhor pro time do Palmeiras, e isso poderia ter acontecido, porque o que tava lá, o auxiliar, o Alberto, uma conversa com o Alberto, de repente, olha, Alberto, já estava certo que o Cuca iria voltar, já estava certo que o Cuca iria voltar, isso era inevitável. Então, Alberto, você fica no Palmeiras até a volta do Cuca, e o Cuca ia pegar esse time mais com a cara dele, né? E ele pegou com a cara do Eduardo. E agora ele tem esse tempo para remontar esse time do Palmeiras. É um time de peças, de jogadores importantes, de jogadores de qualidade, que não estão rendendo.